Olá, pessoal! Se você ama mistérios do Bob Esponja, curta este vídeo agora e ative o sininho para não perder a teoria mais maluca do ano. Você já se perguntou por que o Bob Esponja e a Sandy são melhores amigos? Bem, prepare-se para ficar de queixo caído, porque hoje vamos desvendar um segredo tão chocante que vai fazer você ver a fenda do biquíni com outros olhos. Imaginem só. Bob Esponja com cara de susto, olhando para uma carta antiga com a assinatura do Plankton. Você sabia que o Bob Esponja tem um irmão secreto que nunca apareceu na série? Aqui está a prova. Mas antes de mergulharmos nessa teoria maluca, vamos relembrar como a amizade entre Bob e Sandy começou. Lembram daquele episódio em que eles se conheceram? Sandy estava lutando contra uma ameijoa gigante. E quem apareceu para ajudar? Nosso herói amarelo e quadrado. Desde então, eles se tornaram inseparáveis. Mas e se eu te disser que há muito mais nessa história do que Meets Day? Vamos analisar algumas pistas que os criadores deixaram ao longo da série. Primeiro, já repararam como o Bob Esponja e a Sandy têm habilidades complementares? Ele é um mestre na arte do hambúrguer de Siri, enquanto ela é uma gênia da ciência. Coincidência? Acho que não. E aqui vem a bomba. E se a Sandy fosse, na verdade, uma agente secreta enviada para proteger o Bob Esponja? Pense bem, ela apareceu do nada, com toda aquela tecnologia avançada. Quem mandou ela para a fenda do biquíni? E por quê? Justo para lá. Agora, preparem-se para o choque. E se o Bob Esponja tivesse um irmão gêmeo perdido? Um irmão que, por algum motivo misterioso, foi separado dele quando eram bebês esponjas? Isso explicaria por que o Bob é tão especial e por que tantas coisas estranhas acontecem com ele. Mas espera aí, tem mais. Lembram daquele episódio em que o Bob Esponja encontra sua família? Todos aqueles parentes esponjas, e se um deles fosse, na verdade, seu irmão disfarçado? Talvez até o próprio Patrick seja esse irmão perdido. Afinal, eles são inseparáveis desde sempre. E aqui está a cereja do bolo. E se o Plankton soubesse desse segredo? Isso explicaria por que ele está sempre atrás da fórmula do hambúrguer de Siri. Talvez não seja só pela receita, mas por alguma informação secreta escondida no Siri cascudo. Agora, vamos falar sobre a Sandy. Já notaram como ela sempre aparece na hora certa para salvar o dia? Como se estivesse vigiando o Bob. E aquela roupa de astronauta? E se fosse, na verdade, um traje high-tech de espionagem, mas a teoria fica ainda mais louca. E se o Gary, o caracol de estimação do Bob, fosse, na verdade, um agente duplo? Pensem bem, ele está sempre por perto, observando tudo. Quem melhor para espionar o Bob Esponja do que seu próprio pet? E o que dizer do Lula Molusco? Será que ele sabe de algo? Afinal, ele é vizinho do Bob há anos. Talvez sua irritação constante seja apenas uma fachada para esconder que ele também faz parte dessa conspiração. Mas voltando ao suposto irmão secreto do Bob, e se ele estivesse escondido bem debaixo dos nossos narizes? Que tal o Homem-Sereia? Ou melhor ainda, o Mexilhãozinho? Afinal, ambos têm superpoderes, assim como o Bob tem sua habilidade sobrenatural de se regenerar. E se todo esse mistério estivesse ligado à fórmula secreta do hambúrguer de Siri? Talvez o segredo não seja apenas um ingrediente, mas um código que, quando decifrado, revela a verdadeira identidade do irmão perdido do Bob. Agora, vamos pensar no Sr. Siriguejo. Ele sempre foi super protetor com a fórmula secreta. E se ele estivesse protegendo não apenas a receita, mas também o segredo da família do Bob Esponja? Isso explicaria por que ele nunca demite o Bob. Não importa quantos desastres ele cause.
E a Pérola, a filha do senhor Siriguejo, que, convenhamos, não se parece nada com ele. E se ela fosse, na verdade, parte dessa trama toda? Talvez ela seja uma agente em treinamento, preparando-se para um dia assumir a missão de proteger o Bab e seu irmão secreto. Mas a teoria fica ainda mais profunda. E se toda a fenda do biquíni fosse, na verdade, uma espécie de experimento? Um local criado especialmente para manter o Bob Esponja e seu irmão separados, mas protegidos? Isso explicaria por que tantas coisas malucas acontecem por lá. E o que dizer daquele episódio em que o Bob Esponja vira um garoto real? E se aquilo não fosse apenas um sonho maluco, mas um vislumbre de sua verdadeira origem? Talvez ele e seu irmão secreto sejam, na verdade, criaturas de outro mundo, disfarçadas como esponjas do mar. Agora, vamos falar sobre as medusas. Elas sempre parecem ter uma conexão especial com o Bob. E se elas fossem, na verdade, guardiãs cósmicas, encarregadas de vigiar e proteger o Bob e seu irmão? Isso explicaria por que ele consegue se comunicar tão bem com elas. E o que dizer do plâncton? Sua obsessão pela fórmula secreta pode ser mais do que apenas inveja do sucesso do Siri Cascudo. E se ele soubesse que, escondido nessa fórmula, está o segredo para encontrar o irmão perdido do Bob, talvez ele queira reunir os dois por algum motivo sinistro. Mas a teoria fica ainda mais maluca. E se o próprio Bob Esponja não soubesse que tem um irmão, talvez suas memórias tenham sido apagadas para protegê-lo. Isso explicaria por que ele é tão inocente e desligado às vezes. E o que dizer daquela vez em que o Bob Esponja ficou preso em um mundo paralelo? E se aquele mundo fosse, na verdade, o lugar onde seu irmão secreto está vivendo? Talvez eles estejam mais próximos do que imaginamos, separados apenas por uma fina camada de realidade. Agora, pense no Siri Cascudo. E se o restaurante fosse, na verdade, uma base secreta? Aquela cozinha poderia esconder tecnologia avançada usada para monitorar e proteger o Bob Esponja. Isso explicaria por que o plâncton está sempre tentando invadir. E se todo esse mistério estivesse conectado ao Rei Netuno? Talvez ele seja o guardião supremo desse segredo, usando seus poderes divinos para manter o equilíbrio e proteger o Bob Esponja e seu irmão de forças malignas que querem separá-los. Mas a teoria não para por aí. E se a própria fenda do biquíni fosse uma espécie de nave espacial subaquática? Isso explicaria por que ela parece ter vida própria às vezes, mudando e se adaptando de formas impossíveis. E o que dizer daquele episódio em que o Bob Esponja viaja no tempo? E se, em uma dessas viagens, ele tivesse encontrado seu irmão sem saber? Talvez o segredo esteja escondido em algum momento do passado ou do futuro. Agora, vamos falar da Senhora Puff. Sua frustração constante com o Bob pode ser mais do que simples irritação. E se ela fosse, na verdade, encarregada de manter o Bob na fenda do biquíni, garantindo que ele nunca passe no teste de direção e deixe a cidade? E se todo esse mistério estivesse ligado ao abacaxi, onde o Bob mora? Talvez não seja apenas uma casa, mas um portal para outra dimensão, onde seu irmão secreto está preso. Isso explicaria por que o Bob nunca se muda, não importa o que aconteça. Mas a teoria fica ainda mais louca. E se o Bob Esponja e seu irmão secreto fossem, na verdade, duas metades de um ser cósmico
todo-poderoso. Separados, eles são apenas uma esponja maluca e seu irmão perdido. Mas juntos, eles poderiam controlar o destino do universo. E aí, o que você achou dessa teoria maluca? Será que descobrimos o maior segredo da fenda do biquíni? Ou será que estamos mais perdidos que o plâncton tentando roubar a fórmula secreta? Escreva nos comentários. Qual segredo do Bob Esponja você gostaria de ver em um filme? E não se esqueça de compartilhar com seus amigos fãs de Bob Esponja e ver se eles concordam com nossa teoria. Lembre-se, a verdade está lá fora, ou melhor, lá embaixo, no fundo do mar. Até a próxima, galera dos mistérios marinhos!